corrida dos ratos, já deve ter ouvido falar dessa expressão. Eu vou até deixar essa animação que está passando aí em cima, para ver se você lembra disso. É basicamente essa corrida ilusória que a gente vive, correndo atrás de um objetivo que nós nem nós sabemos o que é realmente. A gente acaba seguindo o que os outros falam pra gente, que é o caminho. E quando chega um certo momento da vida, a gente olha para trás e fala: que corrida é essa? Por que eu fiz isso tudo aqui? Estou no leito de morte aqui, estou infeliz, não vivi o tempo que eu gostaria com a minha família, não fiz as viagens que eu gostaria, tudo porque eu fiquei nessa busca desenfreada. Aí pode ser a busca por dinheiro, busca por status, busca por uma família perfeita, busca por carros de luxo. Podem ser vários objetivos, né? Por mais que eles possam parecer autênticos e honestos, mas tudo é uma questão de saber o que é o seu objetivo e não seguir o que os outros falam. Então essa corrida dos ratos é aquela historinha, né? Fiz a escola, me formei, aí eu tenho que saber qual é a minha faculdade. Eu entro na faculdade e depois eu tenho que conseguir o estágio. Depois do estágio é o emprego. Depois do emprego é subir na carreira, e se não consigo mais eu tenho que conseguir um outro emprego melhor ou um concurso público. E também pode ir pelo caminho das diversas graduações, especializações, pós, doutorado, mestrado. E quando vê, está chegando o fim da vida e a gente se abdica de uma série de coisas que a gente gostaria de fazer para elevar o nosso nível, né, o nosso status. Então é uma coisa que realmente acaba com a nossa essência, com o nosso ser. A gente vai se tornando pessoas apodrecidas por dentro, que não conseguem viver de forma plena. Ficamos toda hora ansiosos, querendo alcançar. É como se fosse uma rodinha de rato, né? Essa corrida dos ratos é bom também ver nessa analogia daquela rodinha de hamster. Você coloca ali, você pode colocar um queijinho na frente e o hamster vai ficar rodando ali. Na verdade ele nem precisa do queijo, ele já fica rodando ali automático. E você nem sabe para que você está fazendo isso. Aí você desceu, olha para um lado, olha para o outro, fala: eu não saí do lugar, não aconteceu nada. E é uma coisa muito triste de se ver, pessoas perdendo essa oportunidade aqui. A gente esquece que isso aqui é uma bênção, estar nesse planeta. Igual eu estou vendo aqui essa árvore aqui, a gente esquece de contemplar. Tem muita coisa maravilhosa, a vista ficou melhor aqui, vendo a olho nu. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas a gente vive no automático, esquece da bênção que é estar aqui, da oportunidade de poder evoluir, ter essas conexões, essas interações, ter um planeta estável. Aqui não fica caindo meteoro, não explode coisas aleatórias, não tem terremoto. Olhando até o Brasil, né? Vamos colocar aqui, é um país sem desastres naturais. A gente consegue desfrutar isso aqui de uma forma mais harmoniosa. Então, se a gente pode olhar pelo lado bom ou pelo lado negativo, né? Falar, é um país ruim, governantes ruins, nada presta. Aí é a ótica, de acordo com a polaridade que você estiver, com a vibração que você estiver, você pode achar maravilhoso ou horrível. Então, algumas doutrinas falam que nós estamos aqui e tem uma fila enorme de pessoas aguardando para poder ter essa oportunidade. É como se fosse um jogo, né? Imagina, lançou um jogo, ele lançou o GTA 6, que é o próximo lançamento aí que o pessoal espera. E aí só tem 100 mil tickets para você poder acessar esse jogo, essa simulação.
E aí tem 8 bilhões de pessoas aqui no planeta e só 100 mil poderão acessar. Imagina o desespero. E aí só a cada ano que libera mais 100 mil. Imagina como seria uma batalha fervorosa. Então eles falam que aqui tem 8 bilhões de seres e na fila de espera tem o dobro, tem uns 16, não sei nem o número exato. Isso aí também são teorias, mas só imagina que se isso fosse real, olha o desperdício da gente passar nessa existência aqui, transitar aqui nesse planeta e ficar viver nessa ilusão, vivendo em busca desses objetivos ilusórios, rasos, que chega no fim da vida a gente não vai levar nada. É aquela velha história que não levaremos nada de material para o reino dos céus. Então, temos que refletir o que estamos levando aqui dessa existência. O tempo que a gente investe aqui só em coisas eternas ou em coisas temporárias. Eu faço o meu trabalho para gerar meramente sustento e dinheiro, ou eu penso em edificar as pessoas e trazer um crescimento, ser exemplo para as pessoas, para a evolução da humanidade. Então, temos que chegar em algum momento da vida que isso realmente seja a prioridade da nossa vida, né? Para que a gente não chegue no leito de morte, igual é a história de praticamente todas as pessoas, vão se aproximando da morte e se arrependem. É muito difícil achar alguém que viveu de forma plena e falou, não, estou satisfeito. Tanto que tem algumas pessoas que chegam um momento, é como se tivesse cumprido a missão, ela fecha o olho e fala, posso ir em paz, podem me levar, estou satisfeito. Isso são aquelas pessoas que já se desapegaram da matéria, né? Tem vários exemplos de yogis e de monges, sábios e pessoas que realmente se aprofundaram, levaram a sério esse caminho do autoconhecimento e não se apegavam mais aqui, não se identificavam mais com esse plano da existência e entendem que existe a continuação. Então, quando a gente entende que existe o pós, que a morte é algo ilusório, a morte é só uma simbologia de transição, então fica uma coisa mais fácil de lidar, né? Que é um dos grandes ensinamentos que a gente pode tirar aqui, né? E a gente facilita muito a vida, é esse entendimento pós-morte, da existência contínua. Então, enquanto a gente tiver esse medo, será que eu vou pro inferno? Ou eu vou pro céu? Isso tudo faz com que a gente ache que é tudo muito simples. É isso ou aquilo. Eu fiz isso, eu vou para lá. Eu fiz aquilo, eu vou para o outro canto. Ou outros acreditam que encerrou a vida, meu corpo aqui faleceu, né? Meu cérebro parou de funcionar, meu coração apagou, igual um computador. Você puxou o computador da tomada. Então, são formas mais básicas de enxergar as coisas, né? Tem uma profundidade muito maior. Basta a gente investigar, procurar entender melhor, meditar, e não necessariamente através de conhecimento, igual eu falei. Não adianta a gente pegar livros e mais livros e diversas religiões, filosofias, que também a gente não vai ter a confirmação, a comprovação de nada praticamente. O que a gente consegue é através da vida, da experienciação, do contato com o divino, da meditação, e isso vai ser para cada indivíduo, né? Então, quando a gente acessa esses estados elevados, a gente consegue ter um pouco da noção do que é isso, né? A gente consegue entender o que é essa eternidade e traz uma paz muito grande. Então chega uma hora que a gente começa a se perceber nesse ciclo, nessa corrida dos ratos, e dá um estalo na nossa cabeça, né? Fala, tô no automático, estou no piloto automático, tem alguma coisa estranha acontecendo. Estou me adoecendo, estou fazendo coisas aqui que eu nem sei por que mais. E aí muitos recorrem, né, a medicamentos, a terapias, a coisas para colocar de volta nos trilhos, né? Mas dependendo do caminho que a gente escolhe, pode ser que a gente entre num buraco ainda maior. E muitos também usam
como um entorpecimento. A gente coloca um medicamento ali para dentro, aquilo nos dá uma falsa sensação de bem-estar e a gente já retoma, volta à nossa rotina, anestesiados, mas aí depois a dor volta, aquela angústia volta e a gente tem que aumentar a dose e depois usar um outro para cobrir os efeitos colaterais e a gente se perde muitas vezes nesse ciclo. E a única forma de ter a cura real é justamente voltando para o caminho, saindo dessa corrida, indo para a verdadeira vida, né? Entrando no pit stop ali e fala, eu abandonei essa corrida, eu não quero participar disso aqui mais. Eu quero viver a vida autêntica, né? Verdadeira vida que a gente veio fazer aqui. Eu lembro de um momento importante assim, da minha vida que eu percebi um ciclo que eu entrava. Isso foi, na verdade, uma análise que eu fiz depois de um tempo, né, daquela questão de futebol. A gente assiste um jogo, vamos colocar ali, domingo à tarde, passou o jogo de futebol. Aí o jogo termina, depois tem os melhores momentos. E a gente começa a assistir ali e fica feliz, vibra com os gols que aconteceram. E depois passa mais algumas horas, tem um outro programa ali de 8 horas da noite, 9 horas, e a gente torna a ver aqueles gols novamente. E isso traz aquela sensação de bem-estar, beleza? Aí você vai, pega um tira-gosto, vai comendo ali, vai aproveitando. Aí tem o programa da madrugada. Lembro que tinha um que era meia-noite, sei lá, terceiro tempo que chamava, e aí às vezes ia até mais tarde. Isso quando não tinha outras coisas, né? Na madrugada tem até aqueles jornais que passam bem tarde ou no comecinho da manhã, mas nessa época eu não via esse da manhã. Aí eu acordava no outro dia, ia para a escola ou para o trabalho e começava a falar sobre os lances, os gols, falando sobre o campeonato, e aquilo também dava uma alegria. Aí voltava ia para a hora do almoço, tinha o programa da tarde de esportes. E aí eu revia de novo os gols, revivia, tentava distrair mais um pouco, né, daquela alegria, daquela felicidade do meu time ganhando mais uma partida. E depois, chegando à noite, tinha o Jornal Nacional ou outros jornais afins que também vão repetir as mesmas coisas. E você fica feliz, né? Nossa, o meu time está sendo mostrado aqui e mais uma vitória, está subindo na tabela. E eu fui percebendo qual o nível de esquizofrenia, de loucura que eu entrava. Como que a gente é capaz de cair nessas armadilhas, nesse sono, nesse entorpecimento, e a gente não questiona, simplesmente vai buscando essas doses de alegria, porque a nossa vida está tão horrível, a gente está tão infeliz, que qualquer estímulo externo ali preenche a gente de uma forma gigantesca. Então foi até um estalo, né? Quando eu fiz essa reflexão, eu já tinha me afastado dessa parte de futebol, mas eu ainda assistia um pouco, né? Eu ainda estava tentando me desvencilhar. Foi uma das coisas mais difíceis de não mais acompanhar os resultados, não olhar mais tabela, porque foram anos e anos olhando isso, tentando ver se o time estava bem e também para ver se ele estava melhor que os outros, e essa história, né? Até que chegou um momento que eu realmente, depois de muito esforço, não precisei olhar mais e simplesmente eliminei isso da minha vida, né? Porque foram 20 e tantos anos de condicionamento contra alguns anos ali que eu estava nesse processo, uns 5, 6 anos, tentando desvencilhar, né? Nesse processo de autoconhecimento. E isso vale para qualquer coisa na vida. Tudo que a gente passou muito tempo sendo condicionado é uma batalha enorme para a gente sair, né? Tudo está envolvido nessa corrida dos ratos aí. São estímulos que a gente busca para anestesiar essa corrida que a gente segue, essa corrida cega que a gente segue, né? sem saber o porquê. Então a gente desgasta energia, recupera, gasta, recupera. Sendo que a gente deveria estar sendo nutrido a todo momento. Se a gente está fazendo alguma coisa que é do nosso propósito, que é uma coisa verdadeira, aquilo vai nos nutrir, né? Por mais que a gente tenha o cansaço do corpo, mental, natural, mas a satisfação que aquilo traz, ela é tão grande que você não gera
coisa assim, né? Aquele desejo de que aquilo acabe, que aquilo passe logo. Ah, eu quero que chegue logo para eu descansar, eu quero chegar em casa. Não. Você vai sair com sentimento de gratidão, você vai para casa descansar e depois você já vai também querer retornar, porque foram momentos agradáveis, foi uma experiência boa. Então essa é a virada que a gente tem que fazer. Esse é o radar, a nossa bússola interior vai nos dizer que a gente está no caminho quando o que a gente estiver fazendo realmente nos preenche e a gente não tem essa vontade de ir embora logo e sair. E aí sim a gente consegue estar imerso no presente. Então essa Corrida dos Ratos, caso você não tenha assistido essa animação, assista. Ou se você já viu também, eu já vi ela várias e várias vezes. Eu reassisto ela sempre para poder fazer mais e mais reflexões, para pegar alguns detalhezinhos. Então vai observando ali cada nuance dela, o que cada cena representa, o que cada momento ali vai dizer da sua vida, ou de algumas pessoas, ou da sociedade que você observa, né? Ah, o ratinho ali na hora que ele está no carro esportivo, ele significa isso, ou quando ele está bebendo ali a bebida é tal coisa. Então, utilize isso também, né, de uma forma não apenas de entretenimento, mas de estudo, de análise. E vamos sair dessa corrida dos ratos, porque quanto mais pessoas estiverem nessa corrida, mais o mundo estará adoecido. Quanto mais pessoas estiverem com esse véu da ilusão, vivendo essa falsa realidade, mais a gente vai ter desigualdade, mais competição, pessoas passando fome. A fome no mundo só existe por causa disso. Todo mundo está vivendo aqui com a viseira, né? Coloca uma viseira aqui em cada lado, está me enxergando só para frente. Aí a gente olha para baixo e olha só para o nosso umbigo. E aí o que acontece? Cada um olhando para o próprio umbigo, não tem ninguém que importa mais. Ah, tem um morador de rua aqui, eu não quero nem saber. O problema é dele, porque ele que escolheu essa vida, ele que quis ir para a rua, tá cheio de emprego aí, ele podia estar trabalhando, mas é uma visão muito rasa, né? A gente não sabe que essa pessoa passou na vida e ao mesmo momento que a gente está falando isso, talvez daqui a alguns meses pode ser a gente ali na rua, entrando num estado depressivo, entrando num alcoolismo, num uso de drogas, porque a gente está insatisfeito, tem alguma desilusão, algo acontece na nossa vida que a gente desmorona. Talvez uma perda familiar, talvez você ache que está tudo bem com você, você vai e a gente mete o ferro nos outros, né? Faz essas críticas, e aí você perde a sua mãe, perde um ente querido, seu filho, seu cachorro, e você desaba. Você pode achar que é essa pessoa durona, fortona, mas quando a gente menos espera, a gente desaba também. Então temos que ter essa noção de que todos nós aqui estamos nessa jornada, não devemos julgar ninguém, olhar todos como irmãos mesmo de jornada, buscando essa volta para casa, buscar o que é essa eternidade, né? Fazendo o melhor aqui nesse momento. Um auxiliando o outro, né? Nós nos instruindo, compartilhando experiências, tendo esse crescimento saudável, mútuo, com menos egoísmo e mais companheirismo, mais compartilhar. Então, vamos seguindo nessa aí, beleza? A reflexão de hoje é essa. Espero que tenha ajudado de alguma forma e que a gente possa ter esse estalo ou também ajudar nesse despertar de outras pessoas que possam estar adormecidas. Então, vamos compartilhar essa mensagem com mais pessoas para que tenhamos mais seres despertos rumo ao despertar, né? Não tem como a gente estar totalmente desperto, estamos rumo ao despertar, cada vez mais acordados e caindo menos nessas armadilhas, nesses soníferos que estão à nossa volta todo momento querendo acabar com a nossa essência verdadeira. Beleza? Deixa aí os comentários do que vocês quiserem compartilhar, alguma experiência específica, as suas corridas de rato individual que vocês andam trilhando e
quais você já tenham se desvencilhado também. Beleza? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.